pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com a presença ilustre que todo mundo aí na nossa empresa já queria escutar. Então hoje a gente está com a Patrícia Frossard, CEO, Country Manager da Philips no Brasil, formada em advocacia e com uma história muito legal de profissional, né? Até chegar nessa posição. E a gente vai explorar bastante isso aqui nesse podcast. Eu sei que vocês sempre pedem para ouvir executivas mulheres aqui, já é um pedido. E cá estamos com uma pessoa que tem uma história fantástica, aí sendo mulher e está numa posição extremamente cobiçada por muitos, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir escutar bastante sobre como é que foi essa trajetória e os desafios que você tem hoje, né, Patrícia? Muito obrigado por você estar aqui. Imagina, obrigada. E obrigada pela introdução aqui, ilustríssima. Me senti até no direito agora, né? Porque a gente fala com esse linguajar com juiz, com promotor. Mas obrigada, prazer estar aqui. Boa. Patrícia, queria começar esse papo falando um pouquinho sobre a sua história mesmo. Eu li um pouco assim, já pesquisei super sobre você, mas eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi sua trajetória de virar Country Manager na Philips no Brasil, a primeira Country Manager mulher. Eu acho que isso é uma história que, com certeza, as pessoas querem escutar e, principalmente, entender como é que foi essa trajetória para as pessoas se inspirarem e entenderem qual é um dos caminhos, não tem caminho certo e errado, mas eu acho que exemplos sempre ajudam a direcionar as pessoas. Ah, legal. Não, realmente é uma história interessante e não tão planejada. Na verdade, eu não tinha no meu plano de carreira me tornar líder de uma empresa. Amiga, Então, eu sempre... Pois é, agora a minha formação, né, em Direito, eu olhando para o mercado, né, eu não conheço, pelo menos aqui no Brasil, alguém que seja advogado e que está como CEO. Até tentei, né, dar uma pesquisada, assim. Já temos mulheres ainda bem, como CEOs também, mas não advogados, né? Então começa por aí, né? Então, minha formação sempre foi na área jurídica. Eu passei 13 anos na PepsiCo. Acho que eu posso mencionar a PepsiCo porque foi onde eu mais me mantive, né? E lá eu cresci como profissional na área jurídica, sempre em departamento jurídico. Tive bons chefes, tive chefes não tão bons, e eu acho que você aprende com os dois, né? E é isso. É assim que você se forma e vê o que é bom, o que não é bom para você, como você quer ser. E aí, depois de 13 anos lá, eu falei assim, poxa, como é que será que eu sou fora daqui, né? Será que eu sou assim por causa da empresa ou será que eu sou assim porque eu sou assim, né? Como profissional. E aí eu olhei para o mercado, e aí quando eu olhei para o mercado, eu vi a Philips, tinha uma oportunidade que era para ser, era uma movimentação até um pouco lateral, não era uma grande promoção. Mas aí eu falei assim, eu quero tentar ver como que eu sou. E foi muito interessante, porque também eu buscava uma empresa que se falasse, que eu não tinha que explicar qual era a empresa, sabe? Então eu falava assim, essa aqui, aonde você trabalha? Eu trabalho na Philips, eu trabalho na Pepsi. As pessoas já sabem que empresa é, eu não tinha que ficar explicando. E eu falei, poxa, isso aqui se encaixa no que eu tô buscando. E aí depois que eu fui para a Philips, aí eu me candidatei até a posição, enfim, participei do processo normal e entrei na Philips na área jurídica. Fiquei na área jurídica e já vi um plano de eu assumir a liderança do Brasil do departamento jurídico. Do departamento jurídico, que eu ainda não era a principal executiva do departamento jurídico. E esse plano era um plano de 2 anos, e aí acabou que meu chefe saiu antes. E aí depois, em mais 2, 3 anos, eu assumi a liderança do departamento jurídico da América Latina. Também a chefe, que virou minha chefe, né, naquela ocasião, que é uma argentina, mulher também. Então eu tive mulheres que passaram assim pela minha carreira e também me apoiaram bastante e foram bons exemplos. Ela foi para uma outra posição dentro da empresa, dos Estados Unidos, para a área de M&A, e aí eu assumi essa posição de liderança de legal e compliance para a América Latina. Legal. E aí, assim, eu acho que a Philips também é uma empresa que não tem muitas portas, muitos muros, sabe? Você tem bastante liberdade de caminhar na empresa e falar com todas as pessoas, falar com todos os níveis da organização. E eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo. Eu acho que como advogado, né, você tem que
ter um bom papo, né? Você tem que convencer, você tem que evitar litígios. O advogado está sempre ali no meio mediando. Tem que saber transitar, assim. Isso, eu acho que o direito ensina muito isso pra gente, né? E eu falo, eu acho que uma boa briga, eu prefiro um mau acordo do que uma boa briga. Então era mais ou menos isso, né? A empresa tinha grandes projetos acontecendo, já estava em uma fase de transformação, aliás, sempre esteve, eu entrei e continua em uma fase de transformação, eterna essa transformação. E aí, então, isso, quando eu assumi essa posição, foi de nível em compliance Latam, foi em 2016 para 2017. E em 2019 surgiu a oportunidade de ser líder do Brasil. Como foi isso, né? Era um momento em que a gente tinha algumas divisões de negócios, em que a gente queria que essas divisões conversassem mais e que a gente tivesse uma liderança única representando a empresa. E eu acho que, assim, eu sempre falo que também tem uma questão de sorte, de momento, né? Você tem que estar preparado tecnicamente sempre, óbvio. Mas eu acho que o momento ali, né, da empresa, porque eu acho que a empresa também, assim, tem um momento que ela precisa focar no comercial, tem um momento que ela precisa focar no marketing. Então, eu acho que eu era a pessoa certa naquele momento para fazer essa conexão. Era uma pessoa boa de conexões, tanto dentro da empresa como fora da empresa. Acho que essa habilidade sua com pessoas acabou fazendo com que você se sobressaísse. Exato, e aí veio o convite. E foi engraçado, assim, porque quando eu estava conversando com o líder da América Latina, que seria meu chefe na ocasião, que é um chileno, ele falou para mim, então, eu estava pensando... Ele falou, eu não entendi muito bem quando ele falou que era eu. E aí eu falei assim, não, de quem que você está falando? Ele falou, não, é de você mesmo. Eu falei, você tá louco, né? Ele falou, não, eu acho que tem tudo a ver. Eu conversei com várias pessoas, não é uma coisa da minha cabeça. Aí, assim, deu aquele choque, assim, eu falei, puxa, será, né? Aí eu comecei, né, minha cabeça passou um filme, assim, você fala, será, né? E aí, como toda mulher, porque a mulher tem essa característica, eu falei, vou pensar. Pra casa, conversar com o marido, com os filhos, papagaio, cachorro. E aí voltei, né, no dia seguinte e falei assim, não, tá bom, eu aceito, mas tem algumas condições. Ele falou, quais, né? E aí, de novo, mulher não negocia salário, mas eu negociei algumas outras coisas, né, que eram importantes pra mim. Eu falei assim, primeiro eu quero que você fique na sua posição por pelo menos um ano, porque eu não quero que você me promova, aí você vai embora e vem outra pessoa e fala, não, porque essa louca aqui sai. E aí eu fico, né, numa situação complicada. E eu falei assim, eu quero que você fique um ano, pelo menos, me dando forward, me acompanhando. E se não der certo, eu quero poder voltar para a posição que eu estava, porque é a minha área de conforto, né? E estava indo bem. Tanto é que veio essa oferta, né? E ele falou, não, combinado. E também falei algumas coisas pessoais. Falei assim, eu vou chegar antes das 9, porque eu vou para academia. E eu quero, enfim, tenho minhas questões pessoais que eu não quero atrapalhar. E ele falou, não, tudo bem, combinado, né? Apertamos as mãos e assim foi. E aí no começo, assim, óbvio, eu fiquei bastante insegura em relação às coisas que eu não tinha, né, tanto preparo, né? Financeiro, principalmente, a área financeira. Então eu colei no meu financeiro, que foi ótimo, ele era uma pessoa ótima, super aberta a me explicar tudo. E comercial, então eu fui para cliente, eu me apeguei muito à minha fortaleza de conexão com as pessoas e fui para dentro dos clientes, fui escutar os clientes, resolver algumas coisas que haviam pendências do lado comercial. Então usei de novo, né, a minha habilidade de negociação para resolver algumas coisas. E aí eu fui ganhando credibilidade dentro da empresa. E uma vez que você está falando com o cliente está te apoiando, o seu time que vende e vive daquilo vai falar, poxa, não é que ela consegue me ajudar? Então eu fui aos poucos ganhando essa credibilidade, não é de um dia para o outro. Mas eu nunca tive também ninguém torcendo contra, sabe? Então eu fui ganhando a credibilidade, as pessoas estavam assim com ponto de interrogação, né? Será? Mas aí aos poucos elas foram abraçando cada vez mais a minha liderança. E eu tentei, né? Isso foi em 2019, foi em maio de 2019, quando eu assumi de fato a posição, 1º de maio. E aí eu tentei começar a colocar um pouco da minha identidade também, né? Mostrar, aqui veio a Patrícia, né? A primeira bandeira que eu abracei foi a bandeira de Diversity and Inclusion.
Fiz um programa assim que eu entrei, que foi para incluir 55 plus, não falo terceira idade porque pega mal, 55 plus, então comecei a buscar, e era estagiário, né? Então, às vezes. E as pessoas falam assim, mas vai ter estagiário de 55 mais? Tem, porque o estagiário não precisa ser da faculdade, pode ser um cara que está fazendo uma pós, e às vezes ele quer aquilo como objetivo de vida, ele já tem trabalho, então ele quer estar lá, e é muito legal você ver essa troca entre o jovem, super energético, né, cheio de ideias interessantes, e o mais velho com experiência de vida, né, olha, não por aqui, eu já vi que não deu certo uma vez, será que não é melhor a gente fazer assim? Então, foi uma troca muito legal. Esse foi meu primeiro projeto. E aí depois eu migrei para um outro projeto também, que a gente tem até hoje, que é de inclusão de diversidade de raça, onde a gente dá o inglês, a segunda língua, porque não tem, né? Muitas vezes não tem, né? Principalmente quando você vai buscar baixa renda e tudo mais. Aí, então esse projeto está caminhando e eu comecei a trazer essa diversidade para dentro da empresa. Ainda não estou lá, né? Quero estar lá no sentido de ver a mesma diversidade que eu vejo na rua dentro da empresa, né? Não entrar e parecer que está numa nave espacial que não pertence àquele mundo. Então, esse é o grande objetivo, é o que eu quero deixar de legado. Mas aí depois, em 2000 ali um ano depois, menos de um ano depois, enquanto eu estava ali ainda, né, pedalando para chegar, né, um pouco mais confortável na posição, aí veio a pandemia. Eu acho, assim, pensando, olhando para trás, né, eu acho que a pandemia, de certa forma, colocou todo mundo no mesmo balaio, sabe? Eu e todos os outros CEOs não sabíamos muito o que fazer. Essa é a grande verdade. Então, eu falei assim, poxa, quer saber? Eu acho até que foi bom, porque... De repente, eles eram, na minha cabeça, né? O máximo, sabiam tudo. E eu não sabia nada. E quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou igual. Então, igualou todo mundo, né? E até depois, recentemente, eu li uma pesquisa para ver que era coisa da minha cabeça, né? E agora eu vejo isso, que da McKinsey, ela fez uma pesquisa e depois publicou um livro que chama CEO Excellence. Com base nessa pesquisa, que tem vários insights de CEOs, que ela entrevistou vários CEOs. E aí, assim... 70% dos CEOs se julgam não preparados para ocupar as posições. Então, assim, com certeza eu estava dentro de 70%. Mas não sou só eu e não é porque eu sou mulher, sabe? Porque a gente também tem um pouco dessa síndrome de, putz, será que é porque eu sou mulher ou será porque eu sou competente? Então, eu acho que me mostrou um pouco também isso, né? Não é só você, não é só porque você é mulher, não. Todo mundo que entra nessa posição tem um certo desconforto, né? Natural, né? Muitas vezes até quem tem desconforto tenta não apresentar e não falar tão abertamente como você está falando. Mas a grande verdade é que o desafio, se não te dá medo, provavelmente você não vai fazer um bom trabalho, porque com medo desperta, né? Se você, claro, você tem que saber lidar com as ansiedades, com os medos e principalmente com as frustrações. Mas se você não tiver esse medinho, você não fica ligado, né? Você às vezes entra numa zona de conforto e, particularmente falando da Dennis Arrow, como a gente também faz bastante consultoria, fala com bastante Silver, a gente, quando começou a pandemia, a primeira coisa que a gente foi fazer foi o seguinte, foi pegar o time de P&D, lá, os consultores de P&D, e foi também trocar uma ideia com todos os CEOs. E todos, sem exceção, 100%, tinham receio de tomar uma decisão errada nesse momento. Só que, né, você abre jornais e ninguém pode falar nisso. Ninguém contava. Então é natural. Engraçado que você citou o seu programa de 55 Plus, e é interessante ver esse programa, porque até no filme mesmo, se a gente pudesse fazer uma analogia, ver o quão importante as pessoas com mais experiência trazerem os seus conhecimentos para pessoas que são mais novas, que às vezes entendem tecnicamente esse novo, completamente digital, completamente diferente, mas que muitas vezes não tem uma experiência. Eu falo muito isso, né? Eu acho que nós tivemos a tendência, né, um pouco mais para trás, não agora, mas de achar que os jovens eram só os jovens, a gente só queria ter jovem, porque eles são
pensam fora da caixa, porque eles são super disruptivos, porque eles têm energia. Mas aí eu acho que a gente foi muito por extremo, sabe? Depois a gente voltou, né? Todas as empresas voltaram e falaram, não, o que é bom é o equilíbrio. Tem que ter as pessoas mais velhas, né? As pessoas com mais experiência, porque eu acho que isso faz sentido, um ajuda o outro, né? Então, a gente tem tentado fazer isso. E eu falo, né? Essa nova geração, eu vejo pela minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos. E eu falo, essa nova geração, eles são ótimos e serão melhores, muito melhores em muitas coisas que nós não fomos tão bem, né? Como, por exemplo, a questão da diversidade mesmo, né? Se eu falo alguma coisa assim, eu dou uma escorregada, coisa que culturalmente a gente tinha o hábito de fazer uma menção, nossa, minha filha me dá uma bronca na hora, assim, gigante. Por outro lado, ela tem preguiça de arrumar o quarto, sabe? É difícil correr atrás das coisas dela, então... eles vão ser ótimos em algumas coisas, mas vão ter outras que eles não vão ser tão bons. Então, é isso, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que continuar misturando gerações. Certo, concordo em gênero, número e grau. A gente que é uma empresa que faz consultoria, né, planejamento estratégico, em desenvolvimento de aplicativos de softwares e alavancagem, marketing performance, no final a gente acabou se tornando uma empresa muito digital, né? E, naturalmente, dentro da nossa empresa, a gente tem muita gente fora, a maioria. E também foi um esforço premeditado, porque a gente tem uma cultura muito dinâmica, muito veloz, que atrai esse público, mas a gente entende que a falta de experiência faz com que eles, às vezes, não consigam lidar com determinadas situações. Uma figura com essa experiência acaba fazendo um mix entre importante. Então, esse ponto que você trouxe até me toca bastante, porque é um momento que a gente está no nosso negócio, sabe? A gente está tentando mesclar gerações para justamente dar um pouco mais robustez às entregas que a gente faz para o cliente final. Se a gente olhar para a gente, né, há 20 anos, você talvez é muito jovem para falar isso, mas eu... você vai olhar assim, nossa, tantas besteiras, né, que eu fazia, que eu falava. Então, é isso. Eu acho que a gente tinha uma... E eu acho que a velocidade do mundo, a velocidade da informação, deixa as pessoas muito mais ansiosas e com pressa, né? Sim. Pressa, de novo, para certas coisas. Para outras, não vejo, sou muito jovem. Então, assim, os jovens se acham muito jovens. Às vezes eles vão ficando velhos e continuam se achando muito jovem. Eu já sempre me achei muito velha, assim, desde acho que eu tinha 15 anos, eu já acho que eu tô perdendo tempo, sabe? Não é interessante isso. Eu tenho essa sensação também. Sabe uma coisa, Patrícia, que eu lembrei, comentei no nosso, acho que no último podcast, com o seu 3 mais, São Francisco, cara, gênio, a gente estava conversando sobre posições de CEO, né? E eu, como também sou um pouco acadêmico, eu gosto de muito paper, assim, né? Também consultoria, tem que estar apoiado de inteiro, estudando. E tem um paper muito legal que eu li há muito tempo atrás, que era o seguinte: a figura dos CEOs sempre eram oriundos de cadeiras de marketing. Sempre não, mas tinha uma grande proporção de pessoas que eram oriundas da cadeira de marketing. Porque, naturalmente, aí a minha conclusão, né? O paper não dizia isso, mas é porque a gente viveu um momento há 10, 15, 20 anos atrás que a gente precisava ter uma nova noção de mercado. Né? O mercado estava extremamente volátil, as empresas estavam num momento que muitos players estavam crescendo, a dinâmica de oferta e demanda que a gente vivia era no Brasil. Se a gente pegar 15 anos atrás, tinha empresas que não tinham concorrência, assim. Uma multinacional entrou e só ela fazia isso, ela tinha capacidade de entregar e ter distribuição. Isso foi mudando, não é mais assim, na maioria dos segmentos. E aí isso virou um paper que vai de um ponto que você está falando, sai na Harvard Business Review, que fala sobre os CHROs, né, os Chief Human Resources, né, Officer, assumindo as cadeiras de CEO, e principalmente as pessoas com habilidades comportamentais e relacionais de integração e direcionamento de equipes assumindo essa cadeira. Acho que é esse paper aí que eu...
E é um pouco por isso, porque hoje a grande dificuldade das empresas, o Little Paper fala sobre isso, é que o problema não é mais entendimento do mercado, mas é fazer com que essa miscelânea de gerações, esses grupos, exatamente, esse grupo extremamente heterogêneo, consiga conviver e trabalhar em prol de um objetivo comum. E você precisa ter uma figura extremamente relacional e com uma capacidade muito boa de hard skills em termos de gestão de pessoas, né, processos, como é que você consegue integrar as pessoas e soft skills para conseguir passar isso. E aí, eu acho que você é um exemplo disso. Eu acho que sim. Eu acho assim, o advogado, né, ele tem bastante desses skills. Ele deveria ter, né? Mas ele ainda é o cara rabugento, às vezes, né? Putz, eu não quero. Era assim, as duas pessoas mais odiadas. É o cara da auditoria e o advogado aí da empresa, sabe? Eu tô mesmo, né? Então, assim, se você quebra essa barreira, né? Se você... Eu acho que daí tem muita oportunidade para advogado. Então, assim, convido os advogados a, né, quebrar essa barreira e pensar que dá pra gente fazer alguma coisa aí fora da área jurídica. Eu acho que é bem isso mesmo. Mas você falou esse negócio de paper, né? Meu marido também é assim, ele é médico e ele fala... Tudo que ele vai falar pra mim, então, tem um estudo. Mas tem um estudo, eu falo, tá, qual que é o estudo sobre isso aqui? Eu tenho certeza que tem isso. É muito curioso isso, essa forma de relacionar, né, os estudos com a vida real e por isso que existem os estudos, né, porque estuda a vida real, obviamente. Exato. E aí eu queria que você também explicasse agora para o pessoal o seguinte, muita gente eu acho que não tem noção do que a Philips faz, sabe? É uma empresa, né, internacional, gigante, e eu queria que você exemplificasse um pouco quais são os segmentos, o que a Philips atua aqui no Brasil, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre essas atuações e o que você acredita que são as suas principais responsabilidades dentro da empresa. Bom, a história da Philips é muito longa, até porque ela é uma empresa longeva, né? Mais de 130 anos de existência. Você pensar numa empresa, né, hoje em dia, com essa idade, você fala assim, nossa... mas isso é justamente porque ela é uma empresa que sempre se transformou e tem se transformado muito, né? Principalmente nos últimos 15 anos, eu diria. Então, é uma empresa que nasceu principalmente com bem de consumo, né? Todo mundo conhece aí, vê os produtos dentro de casa, televisores, liquidificador, rádio e tudo mais. Rádio, nem tem rádio. Preciso de um estagiário agora aqui, né? Para me ajudar a mudar esse linguajar. Então, é uma empresa que colocou e criou muitas tecnologias, foi colocando isso no mercado. E aí, como você falou, né? Eu acho que chega um momento que todo mundo começa, né, a concorrer com aquele mesmo público. E aí você tem que olhar para o futuro. E aí a Philips fez isso há mais ou menos 15 anos atrás, olhou para o futuro e falou assim, poxa, onde eu vou investir no meu P&T? Porque tem muito foco aqui. E aí... olhamos dois mercados, né? Então tinha energia, pensando para o futuro, né? O que vai precisar? Inovação, energia e saúde. E a Philips já atuava em saúde. Em 1800 e bolinha, o filho do imperador da China fez um raio-x no aparelho da Philips. A gente tem a foto. Então, para ver assim que tem uma história de saúde longa, mas o principal foco não era saúde. E aí a gente brinca, né, que foram tirando os outros negócios, aí a gente viu, nossa, tem saúde aqui embaixo. E aí foi quando começou a estratégia bem forte de focar só em saúde. E começamos, então, a nos desfazer dos negócios de consumo. Então, foi primeiro TV, que foi a grande separação, assim. A gente ainda tem licença de marca. Então, todos esses produtos que eu estou falando agora, que a gente se separou, foi da produção. Mas nós temos licença de marketing. Licença de marketing é um business gigante da Philips hoje. E tem royalties, enfim, que é cobrado por esses licenciamentos. Então, o primeiro grande cortada, assim, de cordão umbilical foi com o negócio de TV, em 2012. Depois, em 2015, foi áudio e vídeo, onde a gente saiu desse negócio também, vendeu. Depois, em 2016, foi lighting, lâmpadas. Nós vendemos todo o negócio de lâmpadas. E depois, em 2016,
A última aconteceu agora, em 2021, que foi a nossa saída de Domestic Appliance. Então, a Valita, né, que é a principal marca aqui de Domestic Appliance que a Philips tem no Brasil, nós também saímos desse negócio. E ao mesmo tempo que nós fomos saindo desse negócio, a gente foi reinvestindo orgânica e inorganicamente. Organicamente, através de várias aquisições, principalmente em data software, produtos e devices também. De 2 anos para cá, umas 20 aquisições, assim, muita coisa, produtos grandes, e a maior delas que eu posso dizer, assim, pra gente, que é mais real aqui em 2019 foi Carestream, a divisão de packs deles, que é a gestão de imagem, né, para quem não sabe. E, organicamente, a gente investe quase 2 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento nos produtos que a gente já tem, na conexão dos produtos que a gente vai adquirindo. Aqui no Brasil teve uma aquisição bem significante, assim, para a gente, foi um turning point bacana, quando a gente fala do nosso portfólio hoje, que foi o Tassi em 2007, um pouco mais antigo, mas aí já começava a mostrar um pouco essa nossa intenção de focar em saúde. Hoje a gente tem 80% do negócio que é produto para saúde mesmo, assim, que permeia toda a jornada do paciente. Tem esse 20% aqui que é produto que está dentro da jornada do paciente, mas ainda é produto para consumidor. Então, a gente tem as Avent, não sei se você tem filho, mas se você tiver, um dia você vai saber o que é Avent. São as mamadeiras, chupetas, enfim, toda essa linha de produtos. Temos os Shapers ainda, que é a nossa divisão de beauty, né? E Soul Care, que são as escovas de dentes. Então, a gente ainda tem essa parte, mas todas elas conversam com saúde, né? Quando você fala de cuidados pessoais, está conversando com saúde. Depois você tem toda a jornada do paciente, como eu falei, né? Desde a prevenção, diagnóstico, tratamento, e a gente vai até o home care, com produtos que atendem, né? Respiradores, máscaras, que atendem paciente em casa. E tudo isso conectado com o sistema que pra gente hoje é a nossa base aqui, que pode fazer a gestão de toda essa informação, que é o Tassi, que é o nosso, que tem o prontuário eletrônico, mas além do prontuário eletrônico, o Tassi faz também a gestão hospitalar. Então, ele está em todo o back-office, farmácia, faturamento, é o coração do hospital. Então, é uma responsabilidade muito grande também para a gente, cada vez maior, né? Quando você se aproxima de saúde, você vende produtos para saúde, né? Eu acho que a sua responsabilidade aumenta enormemente. Então, esse é o mercado que a gente está hoje inserido. Mercado de saúde, 100%, tecnologia em saúde. Então, desde software, device, equipamentos, tudo que você possa imaginar que permeia a jornada do paciente. Cara, que legal. Foi fantástico você trazer isso aqui no podcast, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem essa visão, né, da Philips. A gente é quase culturalizado a ver Philips e pensar TV. É difícil, não tem facilhada. Porque a Philips, ela ficava na nossa frente algumas horas no nosso dia. Então, é natural. Mas é bom ver como é que uma empresa que é uma gigante consegue ter um pensamento estratégico de entender que, de repente, esse mercado está saturado, eu não quero mais disputar ele e vou virar em outros mercados, né? Você disse que a Philips já tinha área de saúde, mas, putz, cara, o que tem aqui dentro, né? Eu vou fazer com uma matriz, né, BCG, vou entender aqui o que tá rolando e vou ver o que de repente é o meu produto estrela ali que vai, minha frente estrela que vai bombar daqui os anos, né? E a saúde acabou sendo esse ponto. Cara, é sensacional. Tem poucos setores do mundo que são tão longevos como a saúde. A saúde é um dos únicos setores que, se a gente for pegar a análise de investimento, de P&D em indústria, um dos poucos setores que você vê que, obviamente, tem, né, barrigas assim, mas é o único que é sempre excelente. Porque se é alguma coisa que o mundo não vai parar de se preocupar, é saúde. Exatamente. E eu acho que quanto mais, né, a gente olha para o desenho da pirâmide populacional, a gente vê que quanto mais velha a população vai ficando, mais
doenças não transmissíveis vão tendo, né? E aí, assim, esse foco aumenta, porque todo mundo quer envelhecer, quer viver mais, mas quer envelhecer com qualidade. E eu acho que a gente está numa mudança também, uma transformação gigante no setor de saúde, que é justamente as pessoas e o próprio setor, né, começar a tratar mais a prevenção, então, doente. Então, assim, é justamente o que você falou, né? A população, o mercado é gigante. Eu acho que a gente precisa olhar para ele com cuidado e saber que a solução não está na mão de um só, né? Eu acho que no setor de saúde a gente já entendeu que todo mundo tem a sua importância, o seu papel e não dá para você pensar de forma isolada. Então, é um setor que tem tido cada vez mais bastante colaboração. E eu acho que o nosso papel como indústria é justamente estar fazendo essa colaboração, né? E além disso, eu acho que quando a gente fala de saúde, né, poder ir em desenvolvimento, né, que se fala de vender, desenvolver, de investir, a gente não está pensando só em investir na melhor ressonância magnética que fica no centro de São Paulo, mas dá acesso também. Então, 30% da população, né, a gente sempre repete isso, na América Latina não tem acesso à saúde. Se a gente olha para o Brasil, é até percentualmente até talvez maior do que isso, né? E então, quando a gente fala em vender, a gente não quer só melhorar o produto que está aqui no grande centro, mas a gente quer criar um produto que dê acesso. Então, um exemplo que eu uso, a gente tem até um projeto social na nossa fundação, Philips Foundation, em áreas remotas no sertão, no Brasil. E a gente tem ultrassom, por exemplo, que é um ultrassom portátil, que ajuda o acompanhamento de gestantes e ele é recarregável com energia solar. Então, são coisas pensadas assim também, né, para dar acesso. Não é só dar acesso porque você tem um super equipamento no centro de São Paulo, mas dar acesso para áreas remotas, pensar num produto que não vai ter como ter conectividade, como vai ter para carregar a bateria. Então, isso é bem bacana também, olhar para o portfólio da empresa e ver que a gente consegue desenvolver produtos para não só estar nos grandes centros, mas também nas áreas remotas. Falo sobre o seu business como um todo e a estrutura dele, uma coisa que sempre me chama muita atenção. Hoje, entendendo que vocês são uma indústria, vocês vendem diretamente, vocês entregam para distribuidores, vocês têm representantes próprios, como é que funciona a sua estrutura comercial? Nós trabalhamos das duas formas, né? Tem lugares que eu consigo permear toda uma região e eu preciso sim dos meus parceiros comerciais. Nos grandes centros, a gente tem atendimento direto, estamos lá presentes fisicamente, né, com a nossa força de vendas, mas em áreas o Brasil é muito grande, né? Não dá para a gente ter 100% direto, a gente trabalha com os dois formatos. Esse teu distribuidores da empresa também trabalha com tecnologia ou só produto? Que também representa tecnologia, venda de tecnologia? Não, normalmente só produto. São os nossos equipamentos, os nossos produtos prontos, né? Que se eu acho que um pouco mais complexo nesse mercado, né? Eu te pergunto porque, mais uma vez, também estudando um pouco o mercado, né? Eu também tenho clientes, não exatamente no que você faz, bem similares. E a gente começou a ver que tecnologia, obviamente, é o que hoje faz no sentido de vender, margens melhores, demanda. E aí a gente começou a testar um pouco de distribuição de licença através de representantes locais. Uma coisa que me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo, na verdade, é uma pergunta mais pessoal. Não, eu acho que se você está falando de software, né? Sim. Que software, nós temos sim alguns distribuidores. Não. Mas desses, mas que então, e eles nos ajudam também com a implantação. Então, eu vendo a tecnologia, né? Eu licencio e ele nos ajuda com a implantação, exato. Então, esse é o formato. Tem esse formato para software. E falando da carreira de CEO, Patrícia, o que hoje você acredita que são suas principais responsabilidades, assim, na Philips? Desde a hora que eu chego? Olha, eu acho que, assim, primeiro, né, como eu disse, o mercado de saúde está passando por uma transformação muito grande. Então, assim, eu acho que a minha responsabilidade na minha cadeira, olhando para fora, né, é entender qual é o momento do Brasil
Nós temos uma unidade fabril em Varginha, onde a gente produz equipamentos médicos. Então, eu preciso olhar um pouco para entender para o Brasil, assim, o que o mercado está demandando, né? Que tipo de produto o mercado está demandando? É o mais top? É o low cost? Qual que é o momento do Brasil? E tentar trazer cada vez mais, né, produção local que atenda esse mercado, porque eu acho que a gente ganha muito, né, na produtividade fazendo isso, em tempo de entrega e tudo mais. Então, hoje meu desafio principalmente é olhar para o mercado, ver o que o mercado está demandando, e trazer produtos que sejam adequados a esse mercado. Eu acho que a gente está num momento de Brasil, né, que o Brasil pode voltar para o cenário mundial da indústria, né, de produção. Obviamente, a gente é um grande provedor de serviços, né? E eu acho que o mundo mudou bastante para serviço ao invés de produção, mas eu acho que o momento mundial nos traz uma oportunidade de voltar a estar no cenário mundial de produção. E a gente tem essa oportunidade dentro da Philips. Então, o que eu quero justamente é voltar para esse cenário. E eu tenho discutido bastante, através da Bimed, que eu também faço parte, sou vice-presidente lá, como é que a gente consegue, de fato, aprovar, por exemplo, na forma tributária, coisas que eu consigo melhorar os meus business cases, né? Porque quando a gente traz uma produção para cá, eu estou concorrendo com outros países no mundo. A Philips, ela escolhe o Brasil porque o Brasil é bonitinho. Ela vai fazer um business case com vários países para ver onde a conta fecha melhor. Então, é isso que eu tento levar como argumento, por exemplo, para o governo para falar, olha, vamos trazer mais produção, porque a gente vai gerar mais emprego e no final vai ter mais imposto, mas a gente precisa simplificar. Então, eu tenho focado nessa frente de olhar para produto, nessa frente de tentar, junto com associações dos setores, influenciar para que a gente consiga aprovar as reformas que precisam ser aprovadas, e essa combinação traga um grande resultado, né, para o setor médico no Brasil, tanto para o paciente que vai ter um produto que vai atendê-lo, quanto para a Philips, quanto para a produção local, enfim, fechar essa conta toda aí. Você acha que hoje uma das principais barreiras para isso é uma barreira tributária, burocrática? Eu acho que a tributária e a burocrática é bastante andam junto, né? Porque você tem um departamento hoje que cuida de litígios tributários dentro da empresa. Então, isso é uma operação que é desnecessária, se você for pensar. Se você tivesse um imposto mais fácil de ser calculado, não precisava ter tanto litígio. Porque o litígio acontece não é porque você tem má fé e não paga o imposto. Todo mundo sabe disso. É porque, às vezes, tem tanta legislação no meio, municipal, estadual, e calcula assim, calcula assado, tem várias interpretações que só quem ganhou é o advogado tributarista no final das contas, sabe? Então, esse é um lado, né? E eu acho que é sim uma barreira ainda essa questão tributária. Quando você coloca na conta versus um outro país, às vezes a gente perde aí. É aí que fica difícil convencer. Porque às vezes você não consegue nem explicar, né? É difícil até de explicar. Imagina, explicar para os holandeses a questão tributária no Brasil. Eles já entendem, mas assim, não é tão fácil. Eu tive um case muito legal de uma empresa norte-americana que queria vir para cá. Ela também era ligada à saúde, né? Medical devices, produtos médicos. E a gente fez todo o business plan, né? Descansão, entender como é que é essa distribuição, e escolher uma finalização aqui. E foi super legal. E a gente começou mostrando muitas coisas. Primeiro pescado, né? E aí foi aquele alvoroço, curso legal, as emergente, vamos bombar, vai ser muito maneiro. Depois veio a questão de estruturação, super legal, o país tem como melhorar a parte comercial, é um país continental, mas dá para capilarizar, tem muita gente já atuando aqui, legal, vencido, entrou a parte burocrática. O Denis viu o regime seletista, a parte de folha, nós tomamos sustos, eu falo, cara, isso não é desse mundo. Você não entende, não entendeu. Facilitou já bastante, isso tem mais ou menos 6 anos, 7 anos. Mas, o que é isso? Eu não tô entendendo. Eu consigo entender essa conta aqui, pra mim não faz muito sentido. E depois, a parte tributária, né? Cara, aqui você tem 3 tipos de
regime, 5% real. Você precisa estar no real, é assim, mas ele faz. Quando você está no real, você tem esses impostos. Putz, aqui você tem que ganhar dessa forma. Não, beleza, mas eu só pago se eu tiver lucro. Se você vê só a cadeira, sua parte rentável. Então, faz sentido você olhar para despesas do prazo, para antecipar, para poder diminuir o lucro e tentar fazer aquela coisa toda tributária. E falar, cara, que é isso, né? Não estou entendendo. E aí eles não conseguem entender. Resultado da história. Eles não vieram para o Brasil. Ou medo, né? De se falar, cara, eu não posso entrar num país onde eu não entendo. Eu vou saber jogar esse jogo. Eu vou ter que confiar demais no meu player daí. E eu não entendo. Tem muita outra opção que a gente está trabalhando no resto do mundo. Vamos deixar a coisa para depois. Não, eu acho assim, que a gente já venceu, dentro da Philips, a gente já venceu as barreiras do entendimento, né? A gente já entende, né? Eles já entendem. Mas é óbvio que se a gente tiver como melhorar isso, né? De novo, eu acho que a gente está num momento muito importante como país, que a gente pode de verdade colocar o Brasil no protagonismo de novo. A gente tem que tomar essa oportunidade, sabe? Então eu tenho falado muito disso com as pessoas, porque a gente não pode perder esse ponto. Claro. Dentro também da sua dinâmica de CEO, imagino que, se você entrou na carreira, você teve algumas dificuldades naturais de novo cargo, nova visão. Eu costumo dizer que o CEO é a ponta de lança, né? Então, assim, você como Country Manager, você precisa dar o seu ritmo, você tem que dar um pouco a sua cara, ao mesmo tempo que você tem que entender a cultura da empresa que você já entende, né? No caso, você já trabalhava lá. Aí você tem que entender, às vezes, os ritmos de setores que você não está habituada. Modus operandi, ao mesmo tempo você tem que olhar para os OKRs lá de fora, que você tem que fazer que as pessoas né, batam, sigam. Existem várias intempéries aí que você precisa trabalhar. Eu queria escutar como é que foi para você esse momento de virar software manager e ter que lidar com tudo isso, cada vez mais mercado mais volátil, sempre, né? Mais volátil, você está mais volátil. E entender como é que foram as suas dificuldades, como é que foram as barreiras que você teve que transpor esse período. Eu acho que barreiras e dificuldades, elas vão sempre existir, né? E eu acho que você tem que escolher algumas batalhas. Não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, eu escolhi algumas coisas que tecnicamente eu precisava me desenvolver, porque eu precisava entender o PNL e poder apresentá-lo, né? Mas, de novo, né? Eu tentei passar para as pessoas as minhas fortalezas também para ganhar credibilidade. Então, fiquei muito em buscar credibilidade, porque eu acho que quando você tem credibilidade dos seus pares, do time que está com você, eles te ajudam para tudo, né? Você nunca está sozinha. Então, fiquei muito nas pessoas, busquei trabalhar planos de sucessão, trabalhar planos de desenvolvimento, sempre colocando mulheres também, né, nesses planos, em plano de sucessão, plano de desenvolvimento. Mostrar muito o The Job para outras mulheres, que é possível estar numa posição grande, sem deixar de lado a vida pessoal. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre mostrar, né? Às vezes eu estou numa reunião e eu chamo meu time para fazer uma reunião e eu não lembro quem está de férias. Eu ando do grupo, né? Pro grupo do management team. E aí, às vezes, alguém entra e uma outra pessoa comenta, ele estava de férias. Ele está de férias. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Você não vai ser promovido. Você está de férias fazendo call comigo. Então, isso é uma coisa que eu abracei bastante, assim, de tentar mostrar para as pessoas que, assim, dá para você ser competente, tirando férias, né, e não atendendo, às vezes, o telefone. Eu escolhi o lado das pessoas, eu escolhi estar perto das pessoas, eu escolhi olhar para as pessoas, e aos poucos fui correndo atrás da minha parte técnica que me faltava, né? Então, eu acho que como o mercado está mudando bastante, de novo, né? Quem não estava no mercado há 2 anos atrás não sabe o que eu sei hoje, né? Então, não é uma coisa assim, você está lá há 10 anos e sempre foi assim, sempre foi igual, não. Está mudando bastante.
E se tem uma pessoa que já está há 20 anos não se atualizou, ela sabe bem menos do que eu, que estou há 3, e estou me atualizando e estou correndo atrás. Então, acho que é isso, assim, não tem muita mágica, né? Eu acho que você tem que ouvir muito. Essa é uma coisa que eu acho que não sou só eu, mas muitos líderes têm um pouco de dificuldade, né? Todo mundo que eu escuto que está na liderança fala, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir, eu quero tirar conclusão, eu quero responder e resolver logo. Essa velocidade é uma coisa que você precisa sempre estar se policiando, brecando, para você poder ouvir as pessoas. Se você não ouve, você não aprende, né? Então, acho que esse é um exercício meu diário. E para escuta de verdade, né? Não fica escutando já pensando na resposta que você já sabe qual que você vai dar. Então, é tudo isso junto. Isso é uma ótima dica, viu? Eu acho que nas posições de liderança a gente acaba olhando muito as nossas próprias conclusões, né? A grande verdade é que se a gente for olhar a posição de líderes, envolve um pouco de ego, mas não no ponto pejorativo, pelo ponto de que você quer alcançar um sucesso pessoal aí, né? É natural. Exato. Só que muitas vezes isso acaba se misturando ali, né? E eu acho que muitos líderes se perdem nisso. Porque você chegou lá, nessa posição que você ocupa, né, por você ter sido uma pessoa. Só que aí você está numa posição de número 1, você pode ter uma tendência a achar, putz, sou o máximo. E é aí que você se perde, né? Porque você para de escutar, você se distancia, você perde a humildade. Essa é a palavra, né? E se você não perde a humildade, se você perde a humildade, você perde a sua essência, aí tá tudo perdido. E eu vou te falar uma coisa, eu trabalhei muitos anos com compliance. Nenhum CEO ou nenhum líder, né, que tem uma posição de destaque é demitido por falha técnica, por competência técnica. Não é. Porque competência técnica você corre atrás, e se você erra, muitas empresas hoje estão abertas ao erro, a consertar o erro, a te apoiar para isso, né? Ou erro ficar errando toda hora. Mas as pessoas são demitidas por comportamento. Porque elas se perdem, né? No seu próprio poder, se perdem na falta de humildade. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, que a gente tem que fazer um exercício toda hora. Porque é fácil você achar que, putz, sou o máximo, né? Tô aqui, sou o máximo, não vou ouvir mais ninguém. Não, então é um exercício diário, assim, de trabalhar essa humildade e saber que você pode errar tecnicamente, mas você tem que ter um comportamento, você tem que gostar de pessoas, né? Porque eu também falo isso, às vezes a pessoa quer ser líder, quer ter o bônus, mas quer ter o bônus, mas não quer ter o bônus. Dá trabalho ser líder de pessoas, dá muito trabalho. Além de ser líder do negócio, ser líder de pessoas também dá muito trabalho. E você tem que gostar, porque se você faz aquilo de uma forma forçada, porque você quer a outra parte, não vai funcionar. E aí você vai ter problema de comportamento, e aí você vai ser convidado a sair. Um outro tópico que eu queria abordar com você, que eu acho fantástico, é essa questão de você conseguir, de fato, eu ia até um artigo seu, ou uma entrevista sua na Forbes, você falava sobre a sua posição e como é que você tenta fazer essa dinâmica de incluir mulheres, mas mais do que isso, conseguir fazer com que todo mundo tenha a perspectiva de flexibilidade, acho que você falava isso, a perspectiva de flexibilidade que as empresas podem dar, acabou facilitando mais mulheres estarem numa posição mais interessante. Acho que é um pouco disso, né? É isso. Eu acho que em 2019, né, que foi quando eu assumi a posição, não tinha ainda a história de home office coverage, né? Porque o Covid veio depois. Mas a Philips já tinha uma prática de home office de uma vez por semana, porque o nosso escritório fica em Alphaville. Quando mudou para Alphaville, isso foi em 2010, eu nem estava na empresa ainda, que eu entrei em 2013, 2010, 2011, eles implementaram essa uma vez por semana, porque tinha muita gente que morava em São Paulo, e aí eles falaram, não, para a gente continuar com as pessoas engajadas, vamos aplicar a prática do home office, que é uma coisa que a legislação até hoje não acompanhou, né? Então a gente assumiu o risco, e a empresa está sempre buscando o melhor para o funcionário, às vezes assumindo o risco, que é a questão que a gente fala da burocracia toda do Brasil,
E aí, enfim, eu sei que em 2019, quando eu assumi, não tinha isso, mas eu impus aí algumas coisas para mim, até para conseguir mostrar para mim, porque eu queria, e também isso acabou facilitando e mostrando para outras mulheres. Mas eu lembro que na ocasião, poucos meses depois que eu assumi, eu fui oferecer uma posição para uma mulher, né? Uma posição maior, porque ela já tinha um cargo alto, e aí ela foi para casa pensar, com todas as mulheres, tudo bem, pensei, no dia seguinte ela vai aceitar. No dia seguinte ela falou assim, então, eu não vou aceitar. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu adoro ser mãe. Daí eu me senti péssima. Eu falei assim, poxa, mas eu também adoro ser mãe. Não, mas eu adoro ser mãe, eu sei que não vai dar, que não vai. E aí eu não tinha uma prova física minha, né, de falar, não dá, porque eu tô aqui, dá pra fazer. E aí acabou que ela não ficou, e aí depois ela acabou saindo da empresa. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, mas cada mulher tem também o seu limite, né? Tem gente que não quer, de verdade, e tudo bem. Agora, a gente tem que trabalhar para mostrar. Se você quer, dá para fazer, é possível. Eu acho que é muito esse o papel que eu tento trazer. Aí depois, em 2020, quando teve a pandemia, e começaram, né, as práticas de home office, trabalho à distância, isso facilitou bastante. Eu vejo que hoje as mulheres têm menos receio, porque elas sabem que elas têm uma flexibilidade. Se ela precisa ir no mercado, ela bloqueia 1 hora durante o dia e ela vai trabalhar 1 hora mais, sabe? No final do dia, que é a hora que ela perderia no trânsito. Então, sim, deu bastante flexibilidade. Eu mesma vou 2 vezes por semana para o escritório. E mais ou menos isso, sabe? As pessoas estão fazendo um pouco disso. 2 vezes por semana eu vou, beijo as pessoas, converso com as pessoas. O resto eu estou em cliente, eu estou trabalhando de casa. E todo mundo viu que dá para ser produtivo longe, né? Longe do escritório. Claro que eu ainda aprecio muito a conexão com as pessoas, por isso que quando eu vou para o escritório, eu faço todas as reuniões presenciais, eu aviso as pessoas, e a gente cria situações para trazer também as pessoas para o escritório, para essa conexão. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que está no México, que ela está de licença maternidade, está desesperada para voltar. Ela fala, eu quero voltar, porque eu tô com saudade das pessoas, do meu trabalho, tô cansada de ficar em casa. Então, assim, tem um meio termo aí para encontrar dentro dos dois mundos, né? Que cada vez mais é um mundo só. E não, ótima explanação, sabe? Eu acho que precisa escutar um pouco mais disso, de como é que as coisas podem se que na verdade isso ajuda as pessoas, né? E aí, trazendo até para uma visão um pouco mais, a gente, quando tem negócio, assim, gostar de cadeiras, né? A gente quer correr mais, né? Que acha que o companhia está aqui atrás, eu tô vendo correr mais rápido. Às vezes a gente quer estudar um ritmo de velocidade e é preciso ter velocidade, né? Não é que a gente está dizendo ao contrário. Você tem que, de fato, fazer as coisas na velocidade, o mercado pede isso, mas isso não tem que acabar com a sua vida, né? Isso não pode deixar fazer com que você simplesmente não tenha a vida pessoal. Lá eu comecei, né? Eu até não posso dizer como época ainda não tenho filhos e também não sou mulher. Mas eu vivo um pouco, né? Eu fui criado com mulheres e tento passar um pouquinho da experiência que eu vivi dentro do meu negócio. E eu vejo o quanto, e como eu te falei, né? Tirando a parte de tecnologia, a maioria dos setores são mulheres, né? A gente tem mais de 50%. E eu vejo muitas vezes, né, que elas precisam de uma flexibilidade um tempo diferente, porque, cara, elas querem, às vezes elas têm umas condições, umas necessidades diferentes, e quando a gente dá isso para elas, volta em dobro. É verdade, é que eu falando é uma coisa, você falando como eu... Exato, para volta em triplo. Eu tenho um caso, a Débora vai adorar que eu cite ela aqui, que ela é super engajada. A Débora. Débora, ela é mãe, tá? Ela é coordenadora na parte contábil, super engajada na empresa, sabe? Ela trabalha e tem um dia que ela fala, daí eu posso ir, sei lá, médico para minha filha? Óbvio, vai, sabe? Vai, fica o tempo que for. Tipo, problemas pessoais e tal, tem que ver o colégio, você... Tranquilo. Vai, o que eu recebo em troca? O dobro. Eu recebo o dobro. A dela ganha 3 vezes mais. Tive um caso agora, esse foi um caso
foi uma experiência única na minha vida, que eu tinha uma outra coordenadora também, a Gleice. Ela teve 3 filhos, só que foi sequenciada. Tipo, desde que ela entrou na minha empresa até agora, só foi filho atrás de filho. 3 filhos pequenos, foi uma tarde boa. E a gente passou no primeiro, falei, Gleice, a gente vai tranquilo, vamos lá, você continua. Depois de 4 meses ela falou assim, peraí, tem que ir, a gente convém, lixo, não vou sacar. Falei, cara, vai com calma, faz o que você pode, não vai muito a fundo, você não precisa disso, o time que tá segurando, tem gente que eu já contratei pra ir, cara, em cima, enfim. Cara, ela voltou 3 vezes mais interno. Aí depois veio esse segundo filho, ou esse, não eu vou, passando por isso. Beleza, só que na sequência, pouquíssimo tempo depois, eu tô grávida. Assim, você me mata também do coração, porque eu tô tendo filhos junto com você, cara. Mas vamos lá. E aí passamos. E aí no final disso, cara, ela falou o seguinte, cara, eu não consigo mais, não tá mais interessante. Se ser honesto com você, não vou entregar o que eu preciso, porque eu vou decidir se não é agora. Tem 3 filhos. Pequeno. Pô, cara, você não é empresa, Igor. É pra administrar, isso mesmo. Você tem que administrar um monte de coisa. Mas até nesse momento, foi uma questão que eu tô falando aqui, e que eu tô falando isso, que também é essa reciprocidade, que ela chegou e falou, cara, não dá mais, eu quero ferrar o negócio, eu acho que tudo aqui pelo aí, até o momento, não consigo lá mais. Eu tenho que fazer uma escolha. Não foi super tranquilo, sabe? E eu, no sentido exato, e pelo contrário, eu acho que ela sempre entendeu tudo. Mas é uma posição difícil ser mulher, sabe? Né? Eu acho que você tem que ter parceria, né? Tem que ir de casa também. Então, assim como você tem uma equipe no escritório, você tem que ter uma equipe em casa também. Então, se o seu marido, seu parceiro te ajuda, né? As coisas vão bem. E também tem que você estar tranquila com aquilo, né? Porque não adianta nada seu marido te ajudar, você tem toda uma equipe e a sua cabeça tá lá. Então, você tem que estar tranquila com isso também. Eu acho que na fase dela, né, 3 pequenos, talvez ela queira participar dessa rotina. E daqui a pouco ela volta, né? Eu acho que ela vai começar a sentir falta de alguma coisa, talvez daqui a um tempo. Eu sempre falo, né? Eu seria uma mãe tão boa se eu não trabalhasse, eu seria, acho que talvez uma profissional tão boa se eu não fosse mãe. Mas isso é pra mim. Cada um tem uma história, né? E eu falo, e a gente tem que apoiar todas elas, né? Nas suas decisões. Não tem que ser todo mundo igual. E a gente também, como mulher, a gente tende um pouco... A mulher boicota mais a mulher do que o homem boicota a mulher, sabe? As mulheres ficam se comparando. Porque você saiu de licença 4 meses, sendo que você podia sair 6, que absurdo, seu filho precisa. Gente, cada um, né? Então é isso, a gente precisa parar de criar rótulos. Eu até estava fazendo uma roda de discussões lá na empresa sobre licença paternidade, né? E eu falei, o que vocês acham de um homem também ter 4 meses de licença paternidade, né? Ou seja, a mulher dele, que não trabalha na empresa, fica grávida, tem um filho, e você dá uma licença para ele de 4 meses para ele ficar em casa. E aí todo mundo pensou bastante no aspecto de ajudar em casa, né? Vai ajudar, vai ter uma conexão com o filho e tudo mais. Mas eu tava pensando mais de uma outra forma. Eu tava pensando assim, se eu coloco um homem e uma mulher com a mesma quantidade de tempo fora, por conta de nascimento de um filho, aí eu tô de verdade aplicando a igualdade, né? Porque se você vai contratar alguém que é uma mulher e falar, não, essa mulher pode engravidar e ficar 4 meses fora, mas se a sua política é a mesma coisa para homem, você nem vai pensar nisso. Homem e mulher têm a mesma liberdade, vai sair 4 meses de licença maternidade, independente de ter filho na sua barriga ou não, sabe? Então, são coisas assim que eu acho que a gente precisa exercitar, pensar... E pensar que todo mundo é indivíduo, né? Individual. Então, cada um tem uma necessidade diferente. É aqui que sacada legal, assim, esse ponto de vista. Porque normalmente as pessoas pensam justamente ajudar e tal, mas na verdade foi passo estratégico para conseguir implementar ou essa. Exatamente. E aí as mulheres, na verdade, ficavam discutindo assim lá na empresa. Ai, não, eu não quero ele 4 vezes em casa porque eu já botei o meu filho para me dar trabalho.
Quero, obrigada. Mas é interessante. Cara, Patrícia, esse papo tá super top. De verdade, assim, foi muito proveitoso pra mim, pelo menos. Espero que tenha sido pra você. Mas eu queria que... eu sempre pergunto pros CEOs e eu queria que você desse uma dica às mulheres que vão estar escutando a gente sobre enxergarem postos de liderança. Que dica você daria para essa mulher, para essa empreendedora ou executiva que quer dar o próximo passo, mas tem receio? Eu acho assim, nós mulheres precisamos nos arriscar mais. A gente arrisca pouco. Quando eu ofereço uma posição para um homem, ele pega na hora. E não é porque ele tem a segurança de que ele está preparado. Não, ele também não tem, né? Tanto é que essa pesquisa mostrou 70% não está preparado. Então, assim, a gente precisa se arriscar mais. A gente não precisa ter tanta certeza de tudo. A gente tem muito essa pegada de eu quero estar certa disso para poder dar esse passo. Não, vai, né? Vai porque vai dar certo. Se você quer, eu acho que a primeira coisa é você tem que querer. Não faz isso pelos outros, faz isso por você. Tem que querer, tem que gostar de gente, porque cada vez mais, e uma vez foi uma dica super importante que eu recebi de um líder meu, porque eu falei para ele assim, nossa, eu tô sentindo que eu tô perdendo um pouco a minha discussão técnica e tô indo para uma discussão mais política. Assim, quanto mais você subir na sua carreira, mais assim vai ser. Então, assim, se você gosta de falar, se você gosta das pessoas, de estar com as pessoas, isso é genuíno seu. Você pode não se sentir tão preparado tecnicamente, mas vai que vai dar certo. Se você quer, vai dar certo. Acho que é isso. Cara, eu laço. Pessoal, o papo do seu Patrícia, Country Manager da Philips Brasil, muito obrigado por você ter participado aqui. Não deixem de curtir, compartilhar aqui o canal, mandar para os seus amigos, mandem para todas as mulheres que vocês conhecem. Eu acho que a Patrícia é uma inspiração. Parabéns pela sua carreira. Acho que isso é muito legal. E também, se sabem, qualquer coisa, quiser trocar uma ideia, Darina Line Pérez, só mandar lá no Instagram. Se quer deixar seus contatos também, entendi, de repente. Meu nome é Patrícia Frossard no LinkedIn. Quem quiser, buscar lá. Show. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, adorei. É um prazer.